A Bíblia é repleta de histórias inspiradoras de fé, coragem e redenção. No entanto, entre suas páginas também encontramos relatos de traição, violência e insensatez. Hoje, vamos nos aprofundar nas vidas de 3 homens que, infelizmente, são lembrados por suas ações negativas. Suas histórias são advertências poderosas, lembrando-nos das consequências de nossos atos e das complexidades da natureza humana. Desde o início dos tempos, a humanidade tem lutado com escolhas morais e espirituais. A história tem sido uma testemunha silenciosa da capacidade do homem para o bem e o mal. Em meio a feitos de grande bondade e compaixão, há também atos de crueldade e malevolência que deixam cicatrizes profundas na alma coletiva da humanidade. A Bíblia, uma fonte rica de sabedoria e narrativa, nos apresenta várias figuras cujas vidas são marcadas por escolhas sombrias e atos de maldade. Estes exemplos servem como advertências poderosas sobre o potencial destrutivo que reside dentro de cada ser humano. E ao longo dos séculos, a maldade do homem manifestou-se de inúmeras formas: guerras, genocídios, escravidão e injustiças sociais. A busca pelo poder, riqueza e domínio frequentemente levou à opressão dos mais fracos e vulneráveis. Em Eclesiastes 4, verso 1, o pregador lamenta: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Veja agora um dos piores homens descritos na Bíblia. Primeiro, a história de Caim, que se destaca como um marco sombrio de traição e violência. Caim, o primogênito de Adão e Eva, ficou marcado por ser o primeiro assassino da história, uma figura cuja maldade ecoa através das gerações. Seu ato de violência contra seu irmão Abel não apenas trouxe dor e sofrimento imediatos, mas também inaugurou uma linhagem caracterizada pela corrupção e pela maldade. Em Gênesis 4, lemos a trágica narrativa. E aconteceu que, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. A maldade de Caim não terminou com o assassinato de Abel. Ele foi amaldiçoado por Deus e tornou-se um fugitivo e vagabundo na terra. Deus decreta: Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Caim partiu para a terra de Nod, ao leste do Éden, onde fundou uma cidade e deu início a uma descendência que perpetuaria a sua maldade. Seu filho, Enoque, dá nome à cidade, e a partir daí, a linha de Caim cresce. Uma das figuras mais notáveis desta linhagem é Lameque, um descendente direto de Caim. Lameque é um exemplo claro de como a violência e a arrogância se perpetuaram na descendência de Caim. Lameque se gaba de suas ações violentas. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Esta declaração de Lameque não só revela a continuidade da violência na descendência de Caim, mas também demonstra uma escalada na brutalidade e na falta de remorso. Lameque se orgulha de sua violência, vendo-a como uma resposta justificável a qualquer afronta, por menor que seja.
Esta atitude reflete um endurecimento de coração e uma completa desconsideração pelas leis morais estabelecidas por Deus. A descendência de Caim é um testemunho de como a maldade pode ser transmitida de geração em geração. Suas ações e as de seus descendentes ilustram o impacto devastador do pecado não arrependido e da violência não controlada. O legado de Caim serve como uma advertência poderosa sobre as consequências do pecado e da rebeldia contra Deus. Outro homem terrível era Nabal, um homem muito rico, possuindo 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, vivendo na região de Maom, com suas terras em Carmelo. Sua esposa, Abigail, era inteligente e bonita, em forte contraste com a personalidade rude e tola de Nabal. Seu nome, que significa insensato, já indicava sua natureza difícil. Durante o período em que Davi estava fugindo do rei Saul, ele e seus homens cuidaram e protegeram os rebanhos de Nabal no deserto. Eles não pediram nada em troca, mas esperavam ser tratados com hospitalidade em um momento de necessidade. Quando chegou o tempo da tosquia das ovelhas, uma ocasião festiva e de abundância, Davi enviou alguns de seus homens a Nabal para pedir provisões. A resposta de Nabal foi insultante e desdenhosa. Nabal disse: "Quem é Davi e quem é o filho de Jessé?" Hoje em dia, muitos servos fogem de seus senhores. Tomarei eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne que abati para os meus tosquiadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Este ato de ganância e desprezo revela muito sobre o caráter de Nabal. Ele não reconheceu a bondade e a proteção que Davi havia oferecido e se recusou a partilhar sua abundância, mesmo sabendo que Davi e seus homens estavam em necessidade. Sua resposta não só foi ingrata, mas também provocativa, ignorando deliberadamente o papel de Davi como futuro rei de Israel e sua dignidade como líder. A recusa de Nabal quase resultou em um derramamento de sangue, pois Davi, indignado com a resposta, decidiu atacar Nabal e sua casa. No entanto, a sabedoria e a intervenção rápida de Abigail impediram o desastre. Ela preparou generosas provisões e foi ao encontro de Davi, pedindo perdão pela insensatez de seu marido. Abigail se prostrou diante de Davi e disse: "Meu senhor, recai sobre mim a culpa. Permite que a tua serva fale aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Que o meu senhor não dê atenção àquele homem de Belial, Nabal, pois o que significa o seu nome é ele. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele." Abigail conseguiu apaziguar Davi, evitando a tragédia. Quando Nabal soube da intervenção de sua esposa, ficou tão abalado que teve um ataque e morreu 10 dias depois, conforme narrado em 1 Samuel 25 diz. Sucedeu que, passados quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Por último, temos o mais conhecido dos homens, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, que é uma figura central e trágica no Novo Testamento. Sua história é marcada pela traição mais infame da história, onde ele entregou seu mestre, Jesus Cristo, aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. A traição de Judas não só cumpriu as profecias antigas, mas também destacou a profundidade da corrupção e da fraqueza humana. Judas foi escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos, compartilhando da intimidade e dos ensinamentos do Mestre durante 3 anos de ministério. Ele testemunhou milagres, ouviu parábolas e viu Jesus curar os doentes e ressuscitar os mortos. Apesar dessa proximidade com Jesus e das oportunidades de transformação, Judas foi seduzido pela cobiça e pela influência do maligno. A narrativa de sua traição começa a tomar forma durante a última ceia, onde Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Jesus, profundamente angustiado, revela a traição iminente. "Em verdade vos digo que um de vós me trairá."
Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Simão Pedro acenou para este e lhe disse: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Após este momento, Judas saiu e foi aos principais sacerdotes, oferecendo-se para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele uma oportunidade para o entregar. Naquela mesma noite, Judas levou uma multidão armada ao jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando com seus discípulos. Para identificar Jesus aos guardas, Judas usou um sinal comum, mas profundamente pessoal: um beijo. Em Mateus 26 está escrito: ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Disse-lhe Jesus: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Este ato de traição, utilizando um gesto de afeto e amizade, sublinhou a profundidade da perfídia de Judas. Jesus, que sabia de antemão o que iria acontecer, ainda chamou Judas de amigo, mostrando a extensão de sua graça e compreensão, mesmo no momento de traição. No entanto, a traição de Judas teve consequências devastadoras para ele. Após ver que Jesus foi condenado, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles responderam: que nos importa? Isso é problema seu. Em desespero, Judas jogou as moedas no templo e, incapaz de suportar a culpa, saiu e se enforcou. A história de Judas Iscariotes é uma narrativa de advertência sobre os perigos da ganância, da tentação e da traição. Sua proximidade com Jesus e sua eventual queda nos lembram que mesmo aqueles mais próximos da verdade podem sucumbir ao pecado se não guardarem seus corações e mentes. A maldade do homem, no entanto, não é um destino inevitável. As Escrituras também nos falam de arrependimento, redenção e transformação. Em Jeremias 17 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Reconhecer a maldade que pode residir em cada coração humano é o primeiro passo para superá-la. Através da introspecção, do arrependimento e da busca pela retidão, podemos encontrar um caminho de transformação. A capacidade do homem para o mal é real, mas igualmente real é sua capacidade para o bem, a compaixão e a justiça. Que possamos aprender com os erros dos que vieram antes de nós e buscar viver vidas marcadas pela bondade, pela justiça e pelo amor, refletindo o caráter de Deus em todas as nossas ações. Somente assim poderemos transformar a narrativa da maldade em uma história de redenção e esperança.